Olá, eu sou a Carol Arbache, nutricionista, e hoje eu vim conversar com vocês sobre anemia ferropriva, que é um problema super comum em crianças. Existem outros tipos de anemia também, mas a anemia causada pela falta de ferro é a mais comum, e eu quis conversar com vocês sobre isso hoje, porque ela está totalmente ligada com a alimentação. Ela é causada por uma alimentação incorreta, mas também tem outros fatores no organismo de cada um que pode favorecer essa anemia. Então, eu vim também trazer algumas dicas e quais são os melhores alimentos aí, porque tem bastante gente querendo saber quais são os alimentos bons para anemia. Então, vamos a esse assunto. A anemia, ela é uma doença, é a principal doença que é causada pela deficiência de nutriente, né? Então, tá totalmente relacionada com a alimentação do seu filho. E normalmente ela é causada pela falta de ferro na alimentação. Não, a criança não come o ferro suficiente, tudo que ele precisaria ingerir. E além disso, a falta de frutas, de vegetais também pode favorecer o aparecimento da anemia, justamente porque a vitamina C e alguns outros compostos vegetais, eles favorecem a absorção de ferro. Por outro lado, tem algumas questões, alguns itens aí da alimentação que podem prejudicar a absorção de ferro. Então, realmente, a alimentação, mudar a alimentação é o mais efetivo para evitar que a anemia volte e também ajudar a resolver o problema de vez. É claro que é super importante ter o acompanhamento do pediatra, porque muitas vezes quando a gente já tá com anemia é porque o estoque de ferro já baixou bastante. Então, precisa fazer a reposição com suplementos. Então, o pediatra que acompanha o seu filho já pode te orientar, ou você também pode procurar um nutricionista na sua cidade, que a nutricionista também tem a capacidade de te orientar aí com a questão da suplementação de ferro, que é bem importante caso o seu filho realmente precise, tá? Lembrando que suplemento de ferro não pode jamais ser oferecido, ser dado, ser consumido sem um acompanhamento de um profissional e sem o acompanhamento de exames de sangue que vão comprovar como que estão os estoques de ferro no corpo. Porque o ferro não pode faltar, porque ele é super importante, ele compõe os nossos glóbulos vermelhos, a hemoglobina, então realmente ele tem um papel bem importante e não pode ficar em falta. Mas o excesso de ferro também é bem prejudicial para o organismo, porque o ferro ele é um mineral oxidante, diferente aí dos antioxidantes que a gente ouve muito falar por aí. Então ele pode favorecer algumas questões que não são interessantes. Então a gente tem que estar sempre com o ferro super bem dosado e bem equilibrado, e para isso a gente precisa de um acompanhamento de um médico, de um nutricionista e de exames. www.certosaber.com